Olá, nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, nós vamos ter novamente uma honra de entrevistarmos a doutora Raquel Giotto, uma advogada com um excelente currículo. Ela vai contar para nós, só para vocês verem, está também publicado aqui. Eu nunca vi uma jovem tão jovenzinha, com tantas formações em pós-graduação, tendo especialização, né? Mas são esses fenômenos que a gente tem aí de novas mulheres, não é? Que o século XXI revela. Então, doutora Raquel, deixa aí para os seus cumprimentos e a gente vai conversar um pouco hoje, né, sobre a questão da área da saúde aplicada à advocacia nessas áreas. São muitas coisas que atingem as mulheres, com certeza. Seus cumprimentos. Boa noite, Elizabeth. É um prazer estar aqui novamente batendo esse papo com você. Eu fico lisonjeada pelo convite aí, para retornar, né, para a gente conversar a respeito do direito médico hospitalar, hoje mais especialmente em relação aos planos de saúde, e eu fico à disposição aí para esclarecer as dúvidas sua e de todos que estiverem assistindo. Então, gente, nós estamos com um trabalho feito em Skype, né, por causa da quarentena, e tá bem tarde da noite, pode ter certeza. Estamos aqui trabalhando para vocês. Bom, mas vamos lá, doutora. É muito interessante, né, a gente pensar que a senhora também é defensora dos direitos das pessoas idosas, e, na verdade, os idosos, né, são as pessoas mais fragilizadas, com deficiências físicas, vamos supor, né, emocionais, assim, lado psicológico, enfim. O que é que a senhora tem a dizer, digamos assim, sendo essa defensora de algo tão grave que a senhora possa ter encontrado, assim, é muito gritante, de coisas que sejam relacionadas a, não posso até dizer abuso, não sei, né, de descuido com relação a essa pessoa e tenha, ou muitos casos, levado a óbito, às vezes, para uma invalidez, né? O que a senhora tem para nos contar, assim, de mais horrível, para depois a gente destrinchar esse caso? Na verdade, são inúmeros os casos da pessoa aqui para o nosso tema de hoje, que é plano de saúde, que contribuiu aí durante anos, 30 anos para o plano de saúde, e quando chega numa idade mais avançada, na idade idosa, que começa a vir os problemas de saúde de forma mais recorrente, e ele precisa desse plano, após ter contribuído aí durante anos, o plano, ele tem aí a conduta de negar uma cobertura, negar um exame, limitar a internação, ou então até mesmo praticar reajustes abusivos. Por conta de toda essa prática que os planos de saúde executam, o idoso acaba sendo uma das parcelas mais atingidas, porque é o momento que ele mais precisa, ele tem a renda reduzida, porque ele já não está no período ativo dele de trabalho, ele conta com uma aposentadoria, está engessado ali dentro daquele valor, e ele é simplesmente ignorado, né, e todos os seus direitos, direito do idoso, direito previstos aí nas regras atuais, eles passam por cima e deixam essa pessoa, às vezes, sem tratamento, muitas vezes com doença grave. Eu já atuei em casos em que houve negativa de quimioterapia, ou então limitação de internação, são coisas muito graves, mas infelizmente muito recorrentes aí no dia a dia de quem atua na área da saúde. Agora, veja bem, quando nós estamos falando em plano de saúde, né, tem vários tipos, como a senhora está dizendo, tem esses por adesão, né, pessoal, vou me associar em tal lugar, tem alguns que são ofertados até por bancos, muitas vezes, né, como um complemento, e nós temos também um plano que eu não sei como vou chamar agora, mas vou deixar para a senhora, que, por exemplo, são até mesmo funcionários públicos fazem esses planos, né, tipo assim, de uma assistência médica ambulatorial e hospitalar, onde eles próprios administram, tiram uma parcela do servidor, tiram uma parcela do funcionário, no seu caso, né, às vezes tem esses grêmios, né, dentro de grandes grupos. Esse abuso, digamos assim, que possa vir a acontecer, como a senhora está falando, eu não sei se eles têm um registro na área da saúde para esse fim, se eles podem atuar dessa forma, né, porque para responsabilizar tem que estar dentro de uma norma de atendimento adequado, não sei como que funciona. Como é? Isso não é um plano oficial, ele é um plano, digamos que extra-oficial de agremiação, não é isso?
Na verdade, existe um órgão oficial aqui no Brasil, que é a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que regula esses planos. Então, para você abrir um plano de saúde, você precisa preencher vários requisitos, inclusive depositar um valor, um valor que fica em garantia lá na ANS para você exercer. Daí, você tendo o número de autorização na ANS, você está regulamentado para vender esse plano. Daí, os planos podem vender planos individuais, que é de pessoa física e diretamente com o plano, que são planos coletivos, por adesão, que são aqueles filiados à associação, e planos empresariais, que é aquele atrelado a uma empresa, né? Normalmente pequenos grupos. Esses 3 tipos de plano, o mais seguro, vamos dizer assim, é o plano individual. Por quê? Porque a ANS regula o reajuste dele. Só que as operadoras pararam de vender esse plano, justamente por causa disso. Porque, por exemplo, o plano de saúde individual, ele tem um reajuste normalmente de 8%, 10% que a ANS regula. Enquanto os outros, eles podem, em tese, aumentar quanto eles quiserem, entendeu? Então, eles só vendem o coletivo e empresarial. E daí gera esse disparato aí. Existem alguns grupos que vendem aí esse tipo de assessoria que você mencionou, porém é totalmente fora aí da legalidade, vamos dizer assim. Você pode até processar se houver algum prejuízo, mas você vai estar totalmente fora aí do que está regulamentado, né? A responsabilidade vai ser da diretoria e dos associados que estão em algo, digamos, com um registro ilegal, digamos, atuação ilegal. Sim, né? É uma corresponsabilidade de todos, mais ou menos, seria isso, né? Mas quem monta esse tipo de coisa e não está dentro da legalidade, normalmente não está com o CPF quente, vamos dizer assim, né? Eles colocam uma pessoa que não tem valores e que dificilmente vai ser executável, né? Entendi. Diferente de um plano que tem lá o registro que precisa fazer um depósito na ANS. Poderia ter uma solidariedade de todos os associados, talvez, quando... Sim. Uhum. Bom, agora, das coisas mais complexas que a gente está tendo aqui, eu tenho algo dessa área e tenho muitas outras pessoas amigas minhas, né? Tenho uma agora recentemente com caso de câncer. Temos um mau atendimento para a pessoa com AVC, que daí ficou com a complicação, né, também. E então tem um diagnóstico errado. O idoso ia lá, eles diziam que era problema intestinal, davam remédio para o intestino, no fim a pessoa já estava com câncer avançado em outro lugar, entendeu? Um descaso completamente, quer dizer, então aí nós temos várias formas, temos a forma cirúrgica, nós temos a forma de erro de diagnóstico, né, e um mau atendimento para beneficiar durante a detenção do diagnóstico, né. É aquela coisa que a senhora diz, parece assim, vai morrer, então vamos lá, que vamos dar um jeitinho, né, que não fica gastando, certo? Infelizmente, me parece que tem um lado bem cruel dentro disso, né. Aí, o que a senhora tem a dizer, por exemplo, correndo os erros médico-hospitalares, os planos de saúde, eles são corresponsáveis com a equipe médica? Como que funciona tudo? Ou o responsável é só o cirurgião, ou o médico que indicou o atendimento? Como que vai? É solidário? Sim, o STF e o STJ têm se posicionado no sentido de que existe essa solidariedade. Então, o advogado que estiver representando o seu cliente, ele pode, como é uma responsabilidade solidária, ele pode eleger quem ele vai responsabilizar. Ele pode optar por processar só o médico, pode processar o hospital e pode processar o plano de saúde também. Na grande maioria das vezes, o processo vai para o hospital e para o médico. Porque, normalmente, essas duas pessoas têm lastro financeiro para saldar a dívida. Então, porque a inclusão de várias pessoas numa execução, ela visa aí a satisfação da dívida. Então, como normalmente o hospital ele tem lastro financeiro e o médico também, normalmente se inclui só essas duas pessoas. Mas, em querendo, o advogado pode incluir também o plano de saúde. Ele pode ser considerado crime também, além do dano, digamos que a senhora está dizendo, financeiro, por dano, um dano de pagamento que não vai pagar nunca, muitas vezes, né, a sequela que fica, não é verdade?
Mas tem um crime no meio? Para o plano de saúde, não, porque não tem, o crime ele pressupõe a pessoa física envolvida. Para o hospital, o responsável técnico e o clínico, que é o diretor técnico e o clínico, que tem em todos os hospitais, eventualmente, dependendo da falha, por exemplo, se ele foi desidioso aí no conceito de um equipamento que foi vital aí e gerou o óbito, por exemplo, um equipamento que não funcionou, um respirador que não funcionou e que tinha que ter funcionado, e essa pessoa deixou de consertar, por exemplo. Daí ele pode ser responsabilizado por um homicídio culposo, por exemplo. E neste caso também das perícias, né? Nós temos um caso que teve as perícias e foi tudo dito pelas meias palavras, nada afirmativo. Passado um tempo, essa pessoa vem começa assim, trazendo cada vez mais a sequela ali, trazendo continuidade de danos, né, na saúde. Então, feita a nova perícia, daí pessoal contratado, mas são peritos judiciais também, fica comprovado que a sequela tem a ver realmente com o fato anterior. Então, aí essa pessoa ela entra numa encruzilhada, porque some com o processo, some, entendeu? Uma coisa assim absurda. Né? Então, eu vou lhe fazer uma pergunta posterior a essa, mas o que se pode fazer numa hora dessas, né? Teria que ser o quê? Virou um caso policial, virou um caso contra os advogados, virou um caso contra o médico, contra o hospital e contra o judiciário, que está deixando uma situação desta, né? Quer dizer, então nós temos vários atores numa situação que chega a ser dramático isso, não? Não, sem dúvida. No caso, esse tipo de situação, quando acontece esse tipo de irregularidade, tem que ser analisado cada caso a caso e verificar as denúncias que podem ser feitas dentro de cada esfera. De repente, denunciar aí ao CNJ, enfim, tomar as cautelas, as medidas cabíveis para os órgãos superiores, né? As medidas cabíveis, como a senhora sempre diz, né? Pois é, mas tem uma coisa que eu aprendi, né? Eu tenho uma boa formação na área de direitos humanos, né? Muitas pessoas não sabem, mas tem cursos assim muito bacana que orientam bem, né? Então, tudo que se faz que atinge a saúde de uma pessoa, você está batendo no bem maior da vida dela, você está atingindo a existência dessa pessoa, quer seja física, emocional, mental, né? Tem tanto que a violência psicológica, a violência psíquica tem tudo a ver, né? Então, neste caso, é considerado um crime de direitos humanos, não só os nossos crimes que nós temos aqui, que é abandono à vítima, falta de dar assistência à pessoa, né, que estava num momento delicado de sobrevivência, seja o que for. Esses casos que estão assim mais complexos, como a gente está conversando aqui, eles caem, sim, não só na nossa legislação constitucional, né, que ninguém pode lesar a saúde do outro, é o contrário, né, nós temos obrigação de salvar as outras pessoas, sendo formados ou não, né. Quer dizer, a gente está vendo alguém em risco, não atender, né, a ser uma pessoa conivente com a situação, não gritou por socorro, por quê, né? Tá de acordo? Então, aí o que acontece? Nós temos o crime de direitos humanos, provavelmente uma tortura, né, um agravamento na condição da vida da pessoa, são imprescritíveis, são inafiançáveis, são impenhoráveis, está tudo muito bonito, muito legal, mas o que realmente está acontecendo na realidade, né? Como a senhora disse, o STJ e o STF estão cheios de né, apresentação de que é certo e que é errado. Nós vamos ter tribunais em instâncias menores contestando o que já está lá. Não é obrigação até de fazer, que já está uma lista de tudo que já está decidido em últimas instâncias. Como que está essa história, né? Tem os órgãos superiores, a terceira instância, que é o STJ e o STF, eles decidem se uma decisão é vinculante ou não. Tem decisões que não são vinculantes, ou seja, que não gera efeito em todos os processos que estão em instâncias inferiores. Certo. E tem decisão que tem esse efeito vinculante. Daí eles analisam caso a caso, às vezes até eles suspendem esses processos, por exemplo, de reajuste, tem vários que estão suspensos, todos esperando uma decisão que vai gerar efeito em todos. Então, todo mundo vai ter a mesma decisão, dependendo do tema, entendeu?
Para até evitar injustiça, né? Do mesmo tema ser decidido de forma diferente. É bastante complexo. Eu acho que a gente está conversando sobre coisas que... Eu já tive um debate com alguns médicos, inclusive com médico e advogado, é muito interessante, ele é um cardiologista e advogado. E já tivemos também uma conversa com um médico legista, veja bem, médico legista, né? Não é qualquer coisa, está trabalhando na área oficialmente, e também advogado. Quer dizer, eles também respondem exatamente como a senhora, temos que ver. Agora, que há casos que não estão previstos, nunca ocorreram, mas que podem ser analisados, sim, pela singularidade dele, né? Não se pode deixar a vítima sem assistência, né? Porque aí também você... Pois não? O judiciário tem que tem que fazer a sua prestação jurisdicional, né? Dar a resposta compatível aí com a necessidade. É muito interessante tudo isso, né, que a gente está conversando, e às vezes a pessoa fala, não fizeram, não deram, né, às vezes tem que procurar outros caminhos, não é, inclusive aconselho muito, não sei o que a senhora orienta também, mas quando temos coisas assim, é bom procurar os professores doutores, né, da área do direito, por exemplo, né, da área da medicina, para que eles tenham outra visão também, outras soluções, às vezes, que podem estar ajudando, ou não é? Isso, essa área do erro médico, do direito médico, é muito específica. Então, muitas vezes até o paciente acha que foi submetido e vítima de um erro médico e não é bem assim. Então, o ideal é procurar um especialista que vai avaliar, não só um advogado. Esse advogado ele tem que ter na sua equipe um médico para avaliar o prontuário dessa pessoa que pretende processar, para avaliar se é mesmo um erro médico. Feito isso, tendo uma análise prévia aí do indício de culpa do profissional, daí sim entra com o processo. O que muita gente critica, e eu sou uma delas, no sentido de que existe uma banalização aí do instituto do erro médico. Então, as pessoas processam por processar sem investigar, de fato, se houve um erro ou não. Tanto é que 80% dos processos são julgados improcedentes. Então, você vê que tem muita aventura jurídica. É óbvio, muita gente também ganha, né? 20% ganha, é um número elevado. Mas, assim, o que eu prezo é que os advogados, enfim, e o paciente tenha critério ao processar, porque, né, vai gerar ali mais um volume para o Poder Judiciário que, às vezes, é totalmente infundado, né? Vai lá e carimba e nem vê o restante, né? É porque uma pessoa não vai ter sequela no corpo dela se não houve o fato e o ato. Né? E quando você tem um outro perito judicial que sabe analisar as sequelas, porque sim. É impossível alguém dizer que fez uma perícia em alguém sem ter tirado a roupa dela e dizer onde está o que você, né? Então, quer dizer, está com perícia de queimadura, está com perícia dos cortes, está com perícia com a tela que aparece, está com perícia, entendeu? Quando você tem junto tudo isso, a pessoa... Até tive uma oportunidade, num dos eventos que a gente fez na Assembleia Legislativa, estava um grande especialista lá, médico, advogado, e ele fez um comentário sobre a questão dos erros das mulheres no nascimento, que morre o bebê. Lembra que tem uma confusão assim, que também tem erros, considerados erros médicos, né? No caso do mau atendimento do parto, né? Até tem fatalidade com o bebê. Então, eu só fiz uma pergunta para ele. O senhor acha que uma pessoa anestesiada, ela vai ter condições de orientar o médico para fazer algo errado para ela, mas assim, faça isso aqui para mim, porque eu quero ficar com um erro médico? Não tem como, entendeu? Uma pessoa anestesiada, ou mesmo que se ela não estivesse anestesiada, ela paciente dizer, faça isso para mim porque eu quero me dar bem, não tem lógica. Então, a vítima não tem como interferir na decisão do profissional, jamais. Né? A mesma coisa com a área dos advocacias. Né? Como é que a gente vai dizer? A gente diz para o cliente, para o advogado, como cliente, o que a gente está sentindo. Né? Está acontecendo isso. Ele vai ter que verificar. Muitas vezes ele quer enquadrar na área civil, mas na verdade está ocorrendo um crime. Não é a especialização dele, né? Então aí fica naquela coisa, né? Então também umas coisas que quase não se fala é exatamente os erros da advocacia também, não é, doutora? E aí isso também leva muito dano no processo do erro médico. Sim, sem dúvida.
Mas muitas vezes esse efeito que o paciente teve no corpo dele não decorre de uma postura nem dele nem do profissional, uma questão biológica. É óbvio que tem inúmeros casos muito graves. Eu tenho aqui, eu patrocino bastante paciente e tem algumas histórias, alguns casos bem, bem tristes, assim mesmo, que você sente o descaso, até o despreparo do médico. Mas existem muitas aventuras jurídicas também, entendeu? E o paciente, esse cliente, né, esse autor do processo, ele se envolve muito nesse processo. Então, às vezes é um desgaste emocional muito grande. Então, vale a pena ele investigar para ver se ele tem respaldo mesmo, porque às vezes ele sofre por anos aí e lá na frente ele não ganha, né? Então, eu sou a favor de ter as mãos tem o erro exatamente na perícia, não é, doutora? É o que eu percebo, o erro está na perícia, porque nenhuma pessoa apresenta traços de queimadura no que ela está dizendo, vamos supor que foi aplicado um aparelho. Principalmente, por exemplo, vou imaginar, área das costas, a pessoa tem que botar um aparelho na área das costas, especificamente em algum lugar, porque ela quer atingir assim, sabe? Não tem coisas assim que elas são verdadeiras aberrações, não é? Eu estou fazendo cursos mais por diletantismo para aprendizado, mais de auditoria médica e de auditoria psíquica, entendeu? Porque eu acho assim que a gente tem que aprender, quando trabalha com o público como a gente trabalha com mulheres, elas às vezes nem sabem expressar direito o que está acontecendo, compreende? Mas você começa a conversar e você começa a ver aonde falha. Ela não teria como fazer aquilo para ela naquele momento daquela forma. Uhum. Para cortar-se daquele modo, tinha que ter um bisturi. Ela teria que ter uma postura que facilitasse para ela fazer aquilo. Não tem como. Entende? Então, você começa a analisar, conforme o que eu estou aprendendo agora, e você vai ver que tem coisas assim, doutora, que realmente eu acho que passa pelo descaso, né? Faz uma coisa qualquer assim e falta de especialização, né? De quem está na área, ou sei lá, que ganha talvez o seu salário sem ter que se envolver em muitas coisas, não se sabe o que ocorre. Mas eu acho que esse tipo de diálogo que a gente teve agora aqui, ele é muito esclarecedor e educativo e questionativo. As coisas precisam ser questionadas, senão elas não mudam. A senhora concorda? Sem dúvida. Eu acho que o debate é o melhor caminho, todo mundo colocando seu ponto de vista, cada um tem uma história, uma vivência, e se a gente somar tudo isso, a gente chega num caminho aí mais justo, né, mais equilibrado, não de uma forma opressora, né, impor nada, e conversar e ver todos os pontos de vista aí para chegar numa linha mais equilibrada. Do ponto de vista de judiciário, como a senhora falou, a pessoa vai ficar lá anos e tal, e aí está um dos grandes erros que eu acho da questão de justiça, né? Uma coisa que é vital na vida de uma pessoa é a saúde. Uhum. É óbvio que ela está abalada, porque ela está perdendo a saúde dela, ela não consegue consertar e está vendo todo um descaso. Então, você tira a pessoa de um problema só físico-biológico, passa ela para um problema psíquico ou psicológico. Né? E o agressor quem é? É o próprio Estado que não está olhando essa criatura de uma forma integral. Ele não está sendo olhado como um ser humano. Né? Então, o que eu acho que tem que verificar isso, e aí meu apelo é às instituições também da área da medicina, né? Da área da psiquiatria, da área das cirurgias, enfim, das especialidades, né? Se juntarem de alguma forma e rever, né, esses posicionamentos em relação aos processos, tanto de erros médicos quanto de planos de saúde, como a senhora está dizendo, de repente não deu, não tinha um especialista, sei lá. Hospitais também, né, às vezes é um funcionário mal preparado que está lá, sabe qual é a intenção. Então, o ser humano, ele tem que ser olhado não só pela ferida que ele apresenta, pela queimadura, por dentro de si cortado um músculo, como que ele ia se cortar sozinho? Tem sempre esse reflexo moral, né, que tem que ser observado. Tanto que todos esses processos, a maioria deles, eles têm um pedido de dano moral, porque não é só o dano material envolvido. Aqueles dias que a pessoa, às vezes meses, às vezes anos que a pessoa perdeu, né, por conta da incapacidade aí física gerada pelo erro.
mas o abalo moral também, né, do sofrimento, do constrangimento. Psicológico da pessoa, né, para, né, sente dor em lugares estranhos, às vezes está com uma vontade de fazer um trabalho de um lazer, alguma coisa, né, até um passeio, não pode, fica impedido. Então, o que eu apelo aqui, diante dessa maravilhosa, dessa moça, né, para mim já te considero uma cientista, com tudo que você já se formou, estamos diante de uma cientista jurídica já, né, então, doutora, eu acho assim, a gente tem que apelar para uma humanização do judiciário, não é? Eu concordo com, e até vou ver se consigo entrevistá-la, porque eu ando atrás dela, é que nós temos uma única desembargadora que está aí dentro do Ministério Público Federal, que também comunga no mesmo pensamento, graças a Deus, que tudo tem que ter um assistente social. Porque quando a pessoa chega, antes de instituir até um advogado, teria que ter passado por um assistente social. Que ela vai levantar a condição dessa pessoa, a realidade, ela também vai olhar, ela também vai sentir, ela vai ver as condições, não é dizer assim, é golpista, quer enriquecer ilicitamente, vai trabalhar a sua fulana de tal porque se quer se dar bem, mas ninguém parou para olhar lá, entendeu? Como a senhora disse, a impossibilidade de trabalhar, que ficou a invalidez, entendeu? Assim, um monte de outras coisas. Então, eu acho assim que nós precisamos, pós-quarentena, de uma humanização geral nos atendimentos de todas as pessoas, quer na área de saúde, na área do direito, na área do judiciário, né, na área policial. Nós estamos lidando com outros seres humanos. As grandes e poderosas pessoas, com essa quarentena, com a Covid, eles viram quanto eles são tão frágeis quanto qualquer pessoa numa favela. Eles não são nada quanto os outros. Um vírus vai matá-los, um vírus vai derrubá-los, um vírus vai deixá-los aleijados, sem diferença nenhuma. Então, eu acho que o mais importante de tudo que nós estamos vivendo agora é essa reestruturação dentro de nós. A gente vê nossa fragilidade e vê a fragilidade dos outros, né? Aquela clássica pergunta, né? Gostaria que fizessem isso comigo? Né? Então, eu acho que o que está mais valendo, além de todo o conhecimento, aprendizado que a senhora passou, é essa oportunidade de a gente refletir na sua juventude, né, na sua criatividade, na sua busca de... Esse é o futuro do Brasil. Essas são as mulheres que o Brasil precisa. Ontem falamos com um doutor dentro de uma favela de raça negra, mas que está fazendo um pós-doutorado. O que ele explicou ontem era impossível a gente não se emocionar. Ela vai estar publicada essa edição. Então, eu acho assim, vocês jovens já estão virando essa situação nova de humanizar tudo. Nós estamos sem humanizações, né, nas áreas de trabalho. E o que eu sinto é a pandemia, por um lado, ela uniu as pessoas, porque fez com que a gente parasse no tempo, vamos dizer assim, e refletisse sobre o ser humano que a gente está criando, mas, por outro lado, também criou um abismo. Hoje eu estive no fórum e tem pouquíssimas pessoas atendendo, né? A Maria está em home office e tal, e ficou mais difícil, porque muitas das coisas a gente explica presencialmente para o cartorário, para o diretor de cartório e tal. E quando a gente tem, no momento da quarentena, que não era possível esse contato pessoal, ficou evidente o quanto faz falta. Porque eu mandar um e-mail é totalmente diferente de eu estar lá no balcão conversando com a pessoa. E agora, esse tipo de contato se restringiu. E hoje eu passei por uma situação lá no balcão do fórum com dificuldade de cumprir o meu objetivo por conta dessa limitação de contato, entendeu? Então, a gente tem que criar um mecanismo de adaptação para as coisas voltarem a funcionar com segurança e tal, mas ter esse contato, porque as coisas os processos não são objetivos e números e coisas iguais, cada um tem sua peculiaridade, e o advogado tem esse papel de mostrar para o juiz, para o cartorário, que aquele processo precisa de um atendimento diferenciado, e isso a gente só consegue, a maioria das vezes, no tete-a-tete, porque se eu simplesmente protocolar a petição, vai ser mais uma dentro de milhares lá que chegam por dia, né? Então, eu parei para pensar nisso, eu falei assim, nossa, como faz diferença? Porque eu fiquei meses só tratando por e-mail, né, com os cartorários, peticionando, agora que está permitindo novamente aqui em São Paulo
esse contato, e fez muita falta, e corrobora com o que você mencionou. É uma humanização, não é? Não é, se é para ficar lidando com máquina, se é para ficar lidando com papel, então a profissão é outra. Né? O juiz, digamos assim, ele é um médico da justiça. O psiquiatra é um médico das almas. Não é isso? Vamos pensar um pouco. O que é um cirurgião? O que é o médico que vai dar uma medicação para alguém que às vezes tem um problema continuado? Né? Ele é um mago, ele tem que achar um jeito de fazer com que aquela pessoa volte à vida, né? Se a gente for olhar tudo, não é só o diploma que está valendo, é o que é que está valendo em você que transforma a vida da outra pessoa em um ser humano. O que eu me mostro como ser humano agindo dentro de uma situação do cotidiano até uma muito grave. Então, eu acho que aprendi muito com a senhora no que expôs, né, e considero muito importante, e fico muito feliz, novamente, de vê-la tão jovem e com tanta sabedoria e conhecimento, viu? Muito grata por ter nos atendido de novo, né? E estamos às ordens, a gente deixa aí, se ela quer fazer uma notificação que faz palestras, as suas lives, ou livro, né, que já tenha também, fique à vontade, tá bom? Certo. Eu queria divulgar meu escritório, que fica aqui na Avenida Paulista. Sou especialista em direito médico hospitalar, faço direito do trabalho e direito de família também. Atuo bastante em favor do idoso, né, e das famílias que estão com dificuldades aí, problemas relacionados ao idoso, e fico à disposição. Provavelmente você vai divulgar meu contato, né, Elizabeth? Sim, estamos divulgando também, além do seu currículo. Uhum. Mais uma vez, então, minha querida, parabéns aí à família, né, que tem você, jovenzinha que saiu para o caminho do campo do direito, né, das coisas certas, eu estou vendo isso. Seja muito feliz, muito grata mesmo, tá? E muito reconhecida da sua competência e da grande informação que a senhora traz de uma forma bem acessível para todas as pessoas, né? Isso que eu acho que é mais importante, tá? É a acessibilidade do conhecimento que a senhora está trazendo para a gente, tá? Gente querida, um grande beijo no coração. Vamos ficar contentes com o que aprendemos hoje. Vamos conversar com as outras amigas. Vamos prestar atenção se tem alguém na família, no trabalho. Todas essas coisas são muito importantes porque são para a felicidade da gente. A gente saber tudo em relação à nossa saúde, os nossos direitos, traz também a felicidade para a gente. Tá? Um grande abraço e até a próxima edição da TV Jornal da Mulher Brasileira.